O capítulo aqui é intitulado por muitas Bíblias, por exemplo, a que eu estou em mãos aqui, O Livro e o Cordeiro. Leiamos. Capítulo 5, versículo 1 ao 14. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono o livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Senhor, aqui está a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que manifeste-se por meio dela ao teu povo, que este alimento que vem até nós, Senhor, nos revigore na fé, que nos fortaleça e que nos faça glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos. Meus irmãos, mais uma vez eu venho aqui apresentar à igreja um texto do livro de Apocalipse, e como sempre eu faço, eu vou repetir, sempre repito, né? Não vai ter nenhum documentário do History, nem do Discovery Channel para apresentar aqui, nem nada mirabolante e nem nada de forma que a gente possa encaixar com manchetes de jornal. O livro de Apocalipse, como a gente com o tempo tem ouvido, não sempre em igrejas, né? Porque a igreja geralmente a gente ouve poucos sermões nesse texto, no livro de Apocalipse. Então a gente fica muito ligado ao misticismo do texto, ao simbolismo do texto.
e pouco ligado à mensagem central do livro de Apocalipse, que é a esperança. O autor, o apóstolo João, ele veio trazer a mensagem do livro de Apocalipse para uma igreja que estava combalida, uma igreja que estava fraca, uma igreja perseguida, uma igreja que estava muitas se voltando à idolatria e, em resumo, igrejas que estavam sem esperança. Então, a mensagem básica e central de João aqui se chama esperança. Então, quando muitas vezes ouvimos vamos falar sobre o livro de Apocalipse, muitas pessoas pensam imediatamente em guerras, catástrofes, né? O anticristo, o dragão, as bestas, e esquecemos da mensagem central, esquecemos qual é a mensagem principal do livro. Infelizmente, ao longo dos anos, esse livro ele passou a ser conhecido mais pelo medo que ele desperta do que pela esperança que ele vem oferecer. Mas basta nós lermos o primeiro versículo do primeiro capítulo que nós vamos entender qual é a mensagem desse livro. É a revelação de Jesus Cristo. É uma revelação da sua glória, do seu governo e da sua vitória. Não é um livro de oráculos, é um livro de revelação. É um livro que tem uma mensagem. Nós bem sabemos que essa mensagem foram para aquelas igrejas da Ásia Menor do primeiro século, originalmente, né, irmãos? Então, assim, eram comunidades pequenas, perseguidas, desanimadas e cedendo à pressão do poderoso Império Romano. O Império Romano no seu auge, no seu poder esmagador e destruidor. E essas igrejas eram simplesmente mais uma parte desse grande império que sofria nas suas mãos e com seu grande poder. O culto ao imperador se alastrava, os cultos às divindades pagãs eram coisa comum, e havia um problema para essa igreja. Essas igrejas cristãs, elas não cediam, elas não praticavam o politeísmo. Não havia problemas em eles fundarem mais uma religião ou crerem em mais um Deus. O problema era eles desprezarem todos os outros. E o culto ao imperador é algo quase que obrigatório na região que essas igrejas estavam. E é nesse contexto que Deus vai conceder a João essa visão do céu. Enquanto a terra vê essa perseguição, o céu revela um trono. Enquanto os homens estão enxergando o poder de Roma, João vai contemplar o poder do Cordeiro. A mesma questão que essas igrejas passavam, os mesmos olhos que elas tinham, eram os nossos. Nós, constantemente, nós olhamos para aquilo que nós conseguimos ver com os olhos físicos. E é essas coisas que começam a mudar o nosso ânimo, mudar a nossa compreensão. Como o pastor estava falando agora há pouco, vem esfriando a nossa fé. São as coisas que conseguimos enxergar e sentir, e não as coisas reais e verdadeiras e muito mais reais do que as materiais, são as espirituais. E de acordo com este livro aqui, nós temos uma revelação de esperança. Todavia, irmãos, para compreendermos esse livro, nós temos que compreender que Apocalipse é um livro profundamente simbólico. Por isso parece ser misterioso. Para um judeu do primeiro século, era um livro muito tranquilo de se ler. Ele conhecia os seus símbolos. Eles conheciam a mensagem do livro. Eles sabiam que isso aqui era uma forma de se escrever, uma forma codificada de se escrever. Devido à perseguição do império, se escrevia em símbolos, se escreviam de uma forma que somente judeus entenderiam. Por isso ele é carregado de símbolos, de coisas espetaculares e maravilhosas. Então, os símbolos não foram inventados por João, eles vêm de uma maioria do Antigo Testamento, principalmente do livro de Gênesis, Êxodo, Daniel, Isaías, Ezequiel principalmente.
Todos esses símbolos eles já eram bem conhecidos do povo judeu. Então, por isso, o caminho mais seguro para interpretar o livro de Apocalipse não é procurar correspondências imediatas nas manchetes ou nos Nostradamus da vida, mas sim nas próprias Escritura. A própria Escritura vai explicar esses símbolos. E aí aqui, durante esse capítulo 4 e 7 aqui, vai representar a segunda sessão do livro. Os irmãos que já estão há mais tempo aqui na igreja, por um tempo, sempre que eu tinha oportunidade de pregar, eu ficava pregando sobre as igrejas do livro aqui de Apocalipse, né? Cada vez que eu tinha oportunidade de pregar, eu pregava sobre uma igreja. Então ali vai ser do capítulo 1 ao 3, né? Sobre essas igrejas. E aqui do 4 ao 7 vem a segunda sessão. A primeira sessão ali, Jesus está falando com as igrejas. Ele está falando: eu conheço vocês, eu estou no meio de vocês, eu sei tudo sobre vocês. Portanto, eu tenho elogios e tenho avisos. Eu tenho críticas. Algumas igrejas só havia elogios, havia só críticas, mas a maioria era críticas e elogios. E ele diz: eu estou no meio de vocês e tenho grandes promessas para vocês. Eu sei o que vocês têm passado. E aí, a partir do capítulo 4 e 7, vem essa segunda parte do livro, a segunda sessão, onde João tem uma visão do Cristo, né? Então ele vai ter uma visão de como as coisas acontecem da perspectiva do céu. Primeiro nós vimos da perspectiva da terra, o que essas igrejas estavam passando, e a partir de agora João vai ter uma perspectiva do céu. Uma revelação provavelmente em espírito. Talvez João não foi em pessoa, né? Mas foi uma revelação, uma visão que João teve em espírito. E aí ele vai ver tudo da perspectiva do trono de Deus. Ele teve uma revelação da sala do trono de Deus, como dizem, né? E ele também vai mostrar sobre as tensões que a noiva de Cristo vai enfrentar entre a sua primeira e segunda vida. Então eu quero apresentar esse texto aqui para a igreja, porque no último sermão a gente falou sobre Hebreus 1, onde vimos que Cristo inaugurou os últimos dias e após purificar os pecados da sua igreja ou do seu povo, ele se assentou à direita da majestade de Deus. E aí vai surgir uma pergunta natural: e agora? O que ele tem feito? Onde ele está? O que aconteceu depois da sua ascensão e entronização, onde ele se assenta no trono para governar? E aí então a visão aqui no capítulo 5 vai girar em torno de 3 elementos: o livro na mão direita daquele que está sentado no trono, o leão e o cordeiro, né? O leão, o cordeiro, digno de tomar o livro, e o louvor tributado ao cordeiro. São basicamente esses 3 elementos aqui da visão de João. Então, a partir de agora, nós vamos entender, né? Como eu disse, teria uma continuação. Portanto, nós vamos entender essa questão espiritual, essa questão tão importante de que muitas consciências dos cristãos não tem essa noção do que realmente está acontecendo neste momento, do que aconteceu após a ascensão. Talvez creiamos que há um céu espiritual onde há pouca ou quase nenhuma interferência no que acontece nessa terra, ou aquela crença um tanto materialista do deísmo, né, de que Deus simplesmente criou todas as coisas e agora agora é cada um por si. Salve-se quem puder, salve-se o melhor, salve-se o mais, vamos dizer, aquele mais aplicado, aquele mais esforçado, né, aquele que faz os seus sacrifícios. Tá aí, eu abri a oportunidade, né? Abri a oportunidade, agora vocês se virem. De vez em quando eu intervirei, porque eu sou um gentleman que não me meto em nada da vida de vocês. Eu não posso forçar ninguém a nada, né? Simplesmente quando o cidadão encontra um ladrão na rua, ele começa a orar para que Deus não o assalte. Não pode. Vai intervir no livre-arbítrio do ladrão? Deixa o ladrão roubar. Não. Canta assim: não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz, né?
Não, mas Deus não vai mudar ninguém. Deus não vai fazer com que ninguém creia, né? E vivamos aqui, né? Vamos dizer assim, cada um por si. Vamos dizer, a seleção natural vai fazer com que os mais aplicados prevaleçam. E isso não é verdade. O que João observa aqui nessa revelação é que há um governo, há um reino, há um trono e há alguém sentado nele, há alguém governando. Então, a partir do capítulo 5, aqui no capítulo 5, do versículo 1 a 4, se fala um pouco desse livro. E o que é este livro na mão direita daquele que está sentado no trono? Mão direita significa governo, poder. Percebam os simbolismos da mensagem. Então aqui por toda a Bíblia nós vamos entender e perceber que toda vez que se fala da mão direita se fala de poder. Desculpe-me os canhotos, mas mão direita é poder. O que é isso, Marcão? A mão direita significa força, poder, governo. Então, este livro que está na mão daquele que está sentado no trono, na sua mão direita está escrito por dentro e por fora. Essa é a revelação do texto. E ela é muito semelhante a textos de Ezequiel e Daniel. E por estar escrito por dentro e por fora, irmãos, isso significa que não tem nenhuma possibilidade de ser acrescentado nada. O que está escrito nesse livro está escrito, já está decidido, já está decretado, não pode ser mudado. E ele está selado com 7 selos, ninguém pode abrir. Há somente aquele que deve abrir, há somente alguém que deve abrir. Aquele selo era para que ninguém veja, ninguém leia. Essa imagem ela vai remeter aos antigos contratos, que era escrito em rolos e selados antigamente. Então, o significado desse livro, que ele significa na mão direita de Deus, que se assenta nesse trono, um rolo escrito por dentro e por fora. Ele vai representar, irmãos, o decreto eterno de Deus. E não é somente os decretos ou o plano de Deus, como alguns dizem. Significa o governo providencial de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os tempos. O desenvolvimento da história, o juízo, a redenção e a consumação de todas as coisas. É o significado deste livro. Tudo aquilo que Deus determinou para conduzir a criação do seu início até o fim. Percebam, irmãos, que na mão direita de Deus há um livro. Há um livro escrito por dentro e por fora, selado. Não há na mão direita de Deus uma bola de cristal. Não há na mão direita de Deus uma bandeirinha branca clamando aos homens paz e harmonia. Abram seus corações, façam aquilo que eu pedi. Sejam obedientes, e nem muito menos uma espada, ou um porrete para bater em ninguém, para obrigar ninguém a fazer nada. E nem muito menos Deus está ali olhando para uma televisão ou coisa do tipo, ao decreto eterno de Deus, o que está decretado, o que está decidido, o que será feito e o que será consumado. Deus não está sentado tentando adivinhar o futuro e o que será dele, de como ele vai intervir para mudar algo que ele não goste. Este livro é o decreto eterno de Deus sobre todas as coisas, a história da humanidade e a consumação de todas as coisas. Ele segura na sua mão direita um livro completo, escrito por dentro e por fora, eterno e perfeito. É o que está escrito nesse livro. O destino de todas as coisas criadas, do universo. Deus tem um plano, irmãos, para cada pessoa, para cada família, para cada igreja, para cada país. Estamos sob juízo. E para todas as nações da terra, Deus tem um plano, e esse plano não pode ser frustrado. Não existe um texto bíblico que diz assim, agindo ele, quem impedirá?
Eu. Os meus desejos, a minha teimosia, agindo Deus, ninguém pode impedir. Os decretos já estão lá. Os selos serão abertos. Então, irmãos, após a gente ver o que é o livro, nós vamos agora, entre o capítulo 2, o versículo 2 e 7, observar o outro elemento da revelação, que é o leão e o cordeiro. A gente vai ver aqui no capítulo 2, no versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E logo esse anjo faz uma pesquisa, ele faz uma pergunta: quem pode abrir este livro? Quem pode conduzir os decretos de Deus? Quem pode conduzir o destino de toda a criação? No céu, na terra e debaixo da terra. Quem é este? Foi feita a pesquisa. Alexandre o Grande, Bispo Macedo, olha, desci lá, fui longe. Quem pode conduzir? Líderes, homens, generais. O homem mais perfeito que já possa ter existido, o homem mais sábio, o homem mais poderoso, o maior conquistador de todas as terras. E aqui o texto vai falar assim: nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem no inferno. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar, nem sequer olhar ou tocar neste livro. E por isso João chorou profundamente. Ninguém pode abrir esse livro, ninguém é digno de abrir esse livro, ninguém tem a dignidade de abrir este livro. Essa é a questão, dignidade. A questão aqui é essa. E aí, diante do desespero de João, nós observamos a incapacidade do homem. Imagine se Deus dependesse de mim ou de vocês ou de qualquer homem para executar os seus planos. Deus não precisa de ninguém. Deus, quando nos chama para alguma coisa, Ele oferece um privilégio. Não é que Ele precisa de ninguém. Ninguém é de alguma forma insubstituível. Todos são instrumentos na mão do Senhor. Foi uma cena triste. João chorou, se desesperou. Nenhum homem pode conduzir a história. Nós, meus irmãos, esquecemos coisas simples. Nós esquecemos o que dissemos há 2 semanas, 1 semana. Nós somos contraditórios, nós somos inconstantes, nós somos incapazes de conduzir qualquer tipo de história. Deus não depende de nós. Então, irmãos, vem o anúncio do ancião. Versículo 5. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Quando ele diz aqui, ele vem trazendo algumas promessas do Antigo Testamento, que se cumpriram naquele que podia abrir o livro. Quando ele diz aqui, o leão da tribo de Judá, é uma promessa feita por Deus, por meio de Jacó, uma profecia de Jacó sobre o seu filho Judá. Gênesis 49, 10. Os irmãos que quiserem anotar. Achou aí? Lê para mim, por favor. Até que venha Siló. Essa sua Bíblia é mais moderna, né? Aí, tá vendo? As mais antigas, elas dizem assim, até que venha Siló. Siló significa aquele a quem pertence, ou aquele de quem é o reino. Também pode carregar o sentido de príncipe da paz. Então aqui Jacó profetizou sobre o seu filho Judá, que da descendência dele viria o rei sobre Israel.
E aí, quando ele diz aqui a raiz de Davi, ele está remetendo aqui à profecia de Isaías 11, do capítulo 1 ao 5. Pode ler para mim, Marcão? Isaías 11, do 1 ao 5. Eu não ia ler esses textos não, mas eu só anotei aqui. Então, quando o ancião apresenta aquele que é digno de abrir, ele apresenta aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a profecia messiânica, o Messias vencedor de Israel. Ele é o rei, ele é o digno de abrir o livro. Cristo venceu, por isso ele vai abrir este livro. Cristo pode executar o plano de Deus, é isso que o ancião está dizendo. Então há um grande contraste, porque a partir do momento que ele diz aqui, eis o leão da tribo de Judá, é este que vai abrir. E aí João vai procurar o leão e quando ele olha ao trono, está um cordeiro. Ele procura um leão, ele procura um rei feroz, ele procura um rei poderoso. E aí quando ele olha aqui no versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. O contraste aqui é impressionante, viu, irmãos? O leão, que é um cordeiro, ao mesmo tempo que é um leão, é um cordeiro. O rei, mas também é um sacrifício. O lugar do cordeiro é num altar, não é num trono. O cordeiro é o animal do sacrifício, e não o animal que representaria o reino, o poder e a força. E quando ele olha, ele vê esse cordeiro. Ele olha para o trono e ao mesmo tempo ele olha para um altar. Ao mesmo tempo que é um cordeiro, é um leão. E ele governa como um leão porque ele foi imolado como um cordeiro. E quando ele olha, ele vê ele como se tivesse sido morto. Percebam, irmãos, que diante do sacrifício e da cruz de Cristo, nem a eternidade pode retirar essa marca de Jesus Cristo. Nem na eternidade ele perdeu a marca do seu sacrifício. A centralidade do Evangelho é a cruz, irmãos. A centralidade da dignidade do Cordeiro é a cruz, irmãos. É o sacrifício. Nós vamos ver isso mais adiante. O Cordeiro está ocupando esse trono porque ele foi sacrificado. Essa é a vitória. Essa é a loucura da mensagem do Evangelho. A cruz é uma loucura. E percebam a contradição do leão e do cordeiro. E esse cordeiro, irmãos, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Apesar de ser um cordeiro, que parecia estar morto, ele tem 7 chifres, 7 olhos e 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É um cordeiro que tem onisciência, onipotência e onipresença. É um rei poderoso que sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. É o Cordeiro poderoso de Deus, que se assenta no trono como cordeiro, mas é um leão. Então, irmãos, desde o Êxodo, Deus tem mostrado que a libertação do seu povo viria por meio do sangue do cordeiro. Como é que o povo de Israel venceu o faraó?
por meio do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Desde o início é avisado ao seu povo que a vitória viria por meio de sacrifício, por meio do sangue. Levítico diz que sem sangue não há remissão de pecados. Vamos dizer assim, o cristianismo é uma religião sangrenta, irmãos. É uma religião de sangue, sangue derramado, sangue do Cordeiro. Cristo é o verdadeiro Cordeiro e ele triunfou. A visão que João teve é de que o triunfo foi pela morte, foi pelo sangue e foi pela cruz. Assim como o testamento, ele é executado após a morte do testador. Cristo morreu, ressuscitou e agora ele está executando os planos de Deus para a história. Hoje ele reina, ele possui autoridade e ele possui poder. No versículo 6, os irmãos leiam posteriormente, os selos começam a ser quebrados. E todos eles, sempre que eles são quebrados, há um evento na história. E a execução dos eventos necessários para a condução da história e principalmente da história da redenção. Então, o Espírito foi concedido ao Cordeiro em plenitude para cumprir tudo aquilo que Deus determinou. Diante dessas visões, dessas constatações, tem algumas pequenas aplicações antes da aplicação final. Essa mensagem do apóstolo João aos incrédulos significa que o Cordeiro rejeitado é o mesmo leão que reina. Aqueles que muitos desprezam como Cordeiro é o leão que reina, é o leão que é rei. Então este é o momento onde aqueles que ainda não creem no sacrifício do Cordeiro, aqueles que ainda não entenderam o significado desse Cordeiro que foi sacrificado, devem se render a Cristo, porque o leão executará juízo. Essa é a mensagem. Aquele que é Cordeiro é leão. Eu estava vendo um vídeo esses dias, um biólogo falando sobre um leão, e ele dizendo que o leão seria um ótimo animal para ser domesticado, porque ele, apesar de felino, ele é como um cão. Ele é muito ligado ao grupo, né, de proteção, de cuidado. Mas ele diz que é quase que impossível domesticar um leão, porque se ele for brincar com você e ao menos te der uma patada brincando, ele te parte ao meio. Uma brincadeira, ele te parte ao meio. Esse é o significado do leão: poder, a força e a possibilidade de ser agressivo. Porque muitos têm retratado Jesus Cristo como um afeminado, como um bonachão, como um hippie, como um bobo, como um tolo, como aquele que no final das contas vai passar o plano, né, vai deixar para lá, como aquele Jesus legal do The Chosen. Mas ele também é leão, ele também é poderoso e ele também se vingará. Aos crentes, esse mesmo leão que é Cordeiro, ele se sacrificou por nós, irmãos. E ele atingiu essa dignidade de tomar este livro da mão daquele que se assenta no trono, porque ele se sacrificou. Ele entregou a sua vida para a nossa redenção como igreja. Quanto mais ele nos guardará até o fim. Mesmo sofrendo, irmãos, nós temos que perseverar. O Cordeiro está no trono, irmãos. E como eu disse da última vez, aquele que decidiu nos amar uma vez, jamais nos deixará de amar por causa de um tropeço ou de um deslize. Porque foi uma decisão dele e ele sabia dos seus tropeços e dos seus deslizes. E ele guardará até o fim. E ao mesmo tempo que há o imperativo de que nós devemos perseverar, há a promessa de que ele nos guardará.
responsabilidade e soberania. Ele cumprirá suas promessas, ele cumprirá o seu amor, e ao mesmo tempo nós temos que perseverar até o fim. Quando chegamos aqui no versículo 8 ao 14, o foco vai mudar. Nós saímos do livro, fomos para o leão cordeiro, e agora nós vamos para o louvor. Apocalipse do 8 ao 14. Depois do livro, do leão, agora vai haver o louvor. As vozes vão se aumentar num grande coral. Do 8 ao 14. Está aqui: quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Percebem, irmãos, o que significa a oração de vocês? Significa que ela chega ao trono, chega aos céus, chega ao Cordeiro. Elas são ouvidas, elas são atendidas, às vezes recusadas. Mas as orações do povo, dos santos de Deus, chegam até o trono. Então aqui, a partir do momento que esse Cordeiro, que é digno de desatar os selos e de governar a história, de desencadear todos os acontecimentos necessários para que se cumpram os desígnios eternos de Deus e o seu plano de redenção, os anciãos e os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Irmãos, eu tenho uma pequena falha que eu não coloquei aqui, porque de tanta gente ler o texto, a gente já sabe o que é e acha que todo mundo sabe, né? Eu vou falar basicamente aqui rapidamente o que são os seres viventes e os 24 anciãos, né? Há muitas interpretações acerca disso, mas talvez alguns irmãos estão ouvindo e não entendam quem são essas pessoas. Os 4 seres viventes seriam anjos que representam toda a criação. Um tem cara de homem, um tem rosto de homem, um tem rosto de leão, o outro tem rosto de boi, o outro tem rosto de uma águia, né? Representando os animais domésticos, selvagens, os homens e as aves. Representam toda a criação, são os serafins ou os querubins, que eles são bastante semelhantes a visões do profeta Ezequiel e Daniel sobre esses seres que representam a criação. Os 24 anciãos, há muitas especulações a respeito de quem são, mas a interpretação majoritária de quem são eles é de que são representantes do povo de Deus, das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. Estou certo? É mais ou menos por aí ou estou errado? É porque há algumas interpretações aqui que são secundárias, de que elas são... há outras interpretações, né? Então, assim, isso não é o foco do texto aqui, de se prender a questões mais secundárias, mas esses seres representam a criação e o povo de Deus. Se prostraram ao receber a informação de que o Cordeiro tomaria este livro. Se ele não tomasse este livro, irmãos, era caos, era destruição. Os planos de Deus não prosseguiriam. Não haveria ninguém que pudesse conduzir a história. E a partir deste momento, o Cordeiro toma o livro da mão daquele que está sentado no trono e diz: eu conduzirei, eu posso conduzir, porque eu sou digno de fazer estas coisas. E aí, quando eles começam a louvar, eles dizem assim: dignos és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Percebe a linguagem da redenção? Digno é de pegar o livro e de quebrar os selos. Por quê? Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo. Aqui está retomando não apenas uma linguagem de redenção, não apenas libertação, mas aquisição. Pertencemos ao Cordeiro.
fomos comprados pelo Cordeiro, por meio de sangue. E porque fomos comprados por meio de sangue, ele é digno de abrir este livro, de tocar neste livro. E quando ele diz assim que seremos reino e sacerdotes, ele está retomando Êxodo 19, capítulo 5 e 6 e Daniel 7. São profecias bíblicas de que o povo de Deus seria reino e sacerdotes. Efésios 2,6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando ele diz assim, que nos assentamos nas regiões celestiais, é o que, irmãos? Quando diz que Jesus Cristo está assentado, é porque ele está governando. Então, se com ele nos ressuscitou, com ele também nos fez assentar nas regiões do céu, no lugar com Cristo, reinando com Cristo. Ele não nos deu, nos adquiriu para Deus para que pudéssemos reinar com Cristo. Irmãos, se isso não traz a nós esperança, se isso não traz a nós um vigor, não somos revigorados por essa mensagem, é porque os nossos olhos estão por aqui. Estão olhando coisas temporais e materiais. Se temos mais valor, também não vou dar uma de apóstolo Paulo aqui, mas se nós não tivermos como algo de maior valor a vida eterna do que esta vida aqui, pronto, agora eu vou dar uma de Paulo: somos os mais miseráveis dos homens. Se temos estas promessas de que estaremos em um reino eterno, assentado em regiões celestiais, governando com o Senhor Jesus Cristo, em um trono de poder e de glória, e ainda assim estamos apáticos, estamos tristes por coisas passageiras, por coisas que realmente são difíceis, é porque nós temos que olhar para outro lugar. Vamos olhar para a serpente, né? Vamos olhar para a cruz, vamos olhar para o céu, olhar para o Cristo. Então, irmãos, houve esse primeiro coro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e aí logo depois vamos dizer assim, eu gosto muito de ouvir alguns estudos, né, antes de pregar. Aí eu ouvi um professor ensinando, ele falando assim, é uma forma de ilustração muito interessante. Aí ele fala assim: e aí quando João olha para o trono, se acende uma luz, e João vê os 24 anciãos e os 4 seres viventes adorando. E logo mais adiante, ele diz no versículo 11, vi uma outra voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, e se acende outra luz, e João observa um outro coral muito maior, de milhões e milhões de anjos ao redor do trono. E esses anjos incontáveis todos proclamavam: digno é o Cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E logo depois desse segundo coro celestial, desse segundo coro de adoração, se acende mais outra luz. E aí João vê um terceiro cântico, um terceiro coro, onde toda a criação, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo quanto neles há, toda a criação canta ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, honra, glória, poder, para todo sempre. Os seres viventes respondem amém. Os irmãos percebem, começa com um livro, começa com o desespero de João, porque nenhum homem pode conduzir a história em suas mãos. Logo depois se apresenta aquele que é digno de tomar o livro em sua mão e conduzir a história, aquele que é o Cordeiro
que tem a aparência de que esteve morto, mas eis que vive, eis que possui todo o poder, eis que ele possui toda a autoridade, sabedoria e conhecimento. Em seguida, ele diz: eu vou conduzir a história. E a partir disso, a grande adoração nos céus, na terra e em todo lugar. Toda essa situação conduziu o povo, a criação, os anjos, João, os anciãos, a uma adoração. E aqui a visão termina conduzindo todos a esse louvor. João começou chorando. Ninguém parecia capaz de conduzir essa história. E ele terminou adorando, porque descobriu que o Cordeiro reina. Será que temos essa consciência talvez de uma forma intelectual, mas não com o coração, do que significa o Cordeiro reinar? Essa é uma jornada que deveria ser a jornada da igreja. Essa é a jornada da igreja. Quando entendemos quem é Cristo e o significado do seu sacrifício, do que Ele fez e de onde Ele está agora nesse momento, deveria nos conduzir à adoração e não à apatia, e não à tristeza, e não olharmos para nós mesmos, e não olharmos para homens e ficarmos desesperados. O que será da nossa nação? Outubro está aí, viu, irmãos? Não fiquem desesperados, não, porque Deus conduz a história, viu? Deus conduz a história. Triste eu fiquei, viu, irmãos? E eu estou achando que eu vou ficar de novo, viu? Mas Cristo reina, irmãos. Cristo reina. E se Deus quiser colocar essa nação sob juízo, é porque merece. É porque Ele é justo. Então, irmãos, para encerrar, vamos fazer algumas perguntas que os irmãos não precisam responder. Os irmãos estão cansados da sua fé? Os irmãos estão frios em sua devoção? Os irmãos perderam o prazer nas coisas de Deus? Os irmãos vêm de domingo a domingo carregados até o culto para participar da nossa linda liturgia, das nossas lindas orações, mas o irmão vem carregado, vem devagar, vem triste. É só mais um domingo, é só mais uma ceia. Rapidinho vai terminar e eu vou voltar para a minha rotina de apatia, de dificuldades, de ficar olhando para os desafios e para as dificuldades que somente os meus olhos físicos e da carne enxergam, e eu esqueço daquele que se assenta no trono e que governa todas as coisas, que tem um plano eterno escrito em um livro e que ninguém pode mudar e ninguém vai convencer ele a mudar coisa alguma daquele livro, e as promessas que estão naquele livro para a sua igreja de um reino eterno e da presença do Cristo. Então, irmãos, se perdemos essa alegria, o pastor falou ali, eu falei, irmãos, eu não gosto de ficar fazendo isso, mas muitas vezes a gente percebe que às vezes num louvor, às vezes numa coisa que o irmão fala, alguma coisa que está no coração da gente, e a gente entende que é Deus querendo falar ao povo. Aí quando o pastor falou ali sobre o primeiro amor, sobre o esfriamento, né? E aí eu lembrei dessa pergunta que eu coloquei no esboço, né? A alegria de congregar já não existe mais? A pergunta. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu ia pulando para a igreja. Eu chegava na igreja, todo culto eu chorava. Todo culto Deus falava comigo. E podia chover. Eu lembro que minha filha era pequenininha e eu levava ela para a igreja. Eu lembro uma vez de atravessar a rua, tanto de água assim, eu, ao invés de voltar para casa, eu falei, eu vou atravessar.
Nada me impedia, porque quando eu chegava ali o prazer era imenso, a alegria era contagiante. Mas eu sei, irmãos, que por muitas vezes nós passamos por dificuldades, por esfriamentos, por desvios, por quedas. Mas Ele é fiel, irmãos. Se naquele livro da vida está os nossos nomes, Ele não anda com a borracha. Ele vai nos levantar, Ele vai nos restaurar. A minha oração é que os irmãos, com os olhos espirituais, com os olhos do coração, com só aquilo que o Espírito Santo pode fazer no coração dos irmãos, que é dar esta visão do Cristo assentado no seu trono, cuidando da sua igreja. Essa é a minha oração, para que cada um dos irmãos, todo dia que se levante, que Deus fale com cada um de nós, que Deus se revele a cada um de nós, que Deus se mostre um pouco mais a nós, para que não desanimemos. Não estou falando aqui, me apresentando como melhor do que ninguém, irmãos. Se eu for contar a história, eu contei para o carroceiro, o cavalo chorou. Então, irmãos, não estou aqui me fazendo de melhor. Pelo contrário, viu? Mas é o que Deus colocou para dizer aos irmãos. Então, irmãos, nosso coração ele tem que se mover ainda pelas coisas do céu. Eu sei que dificuldades virão, mas que quando os nossos olhos estão com fitos nessa revelação da parte de Deus, as dificuldades parecerão menores. Nós teremos mais forças para caminhar. Então, irmãos, que Deus revele aos irmãos para que os irmãos contemplem esse trono, que os irmãos contemplem o livro, que os irmãos contemplem novamente o Cordeiro que salvou cada um de vocês. Eu nunca me esqueço, eu acho que praticamente todos os dias da minha vida eu lembro do dia que Deus me chamou. Todos os dias da minha vida eu me lembro do dia que Deus me chamou. E a mensagem era essa: foi comprado. Nunca me esqueci, irmãos. Que os irmãos se lembrem do dia que Deus os transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que os irmãos se lembrem cada dia, todos os dias que os irmãos desanimarem, todos os dias que os irmãos estiverem fracos, deprimidos, tristes, se lembre de onde estavam e para onde irão. Deus continua no trono, irmãos. O Cordeiro venceu. O plano de Deus está sendo executado. E toda a criação há de adorá-lo. Amém, irmãos? Oremos.